Salve galera, beleza? Que bom que você tá aqui em mais um podcast, em mais um E aí Pai, que privilégio, que honra, que da hora. O engajamento tá sendo muito legal, compartilhe com seus amigos. E aí Pai, beleza? E aí, tamo junto e tá muito bom, graças a Deus. Tudo certo, Pai? Tudo na paz? Tudo certo. Chuvinha boa hoje, graças a Deus, graças a Jesus. Frio bom. Chegou um friozinho legal. É isso aí, é bom que dá pra tirar o moletom da gaveta, né? Dá pra tirar o moletom da gaveta e vamos pra frente. É isso aí, eu não gosto muito da galera que reclama do clima não, viu pai? Porque a gente tem que dar graças a Deus por tudo, até pela chuva. Eu sei que às vezes a chuva, por exemplo, atrapalha alguém que trabalha de moto, mas em compensação abençoa alguém que planta o nosso arroz, nosso feijão. Então a gente tem que dar graças a Deus por todas as coisas, certo? Não, eu acho que eu, por exemplo, eu gosto muito do frio. Eu prefiro o frio do que o calor. No frio, fica muito. Eu particularmente gosto muito do frio e da chuvinha boa, é muito legal. Qual foi a menor temperatura que você já experimentou na sua vida? Nós fomos fazer uma célula, nós estávamos no Japão. Antigamente eu ia para o Japão e ficava um mês lá, né? Nós temos 4 igrejas no Japão, então nessa época nós tínhamos só uma, depois 2, 3, 4, e vamos abrir mais 2 se Deus quiser. Mas eu estava lá passando um mês no Japão, mês de janeiro, e mês de janeiro no Japão normalmente é muito frio. E nós estávamos na cidade de Fuji, e um dia, uma quarta noite, nós fomos numa célula nossa, na cidade de Gotemba, que é próximo, bem próximo. Sim. E na volta de Gotemba, nós olhamos lá o termômetro e estava 10 graus negativos, 10 abaixo de zero. Então, porque assim, 4, 5, 6 até que é normal, mas 10 abaixo de zero já é uma temperatura. Tava nevando? Tava não, nesse dia não, à noite não, mas acho que no dia seguinte nevou. Então, da hora. Quando neva é muito bonito, passa o dia todo nevando, é muito legal. Vamos guardar essas histórias para o episódio da semana que vem, porque na semana que vem a gente tem um parte 2 de histórias de viagens. Eu acho que foi a parte 2 que a galera mais pediu, né, Joe? O pessoal tá pedindo bastante, então a gente vai fazer, o pessoal gosta dessas paradas, então vamos guardar. Mas a menor temperatura que eu peguei também foi menos 10, só que eu tava numa montanha, lá na Nova Zelândia, em 2013, e tava nevando. O cara é viajado, já foi na Nova Zelândia. Foi legal essa viagem. E só que a gente tava na montanha, né? Então tava bem frio. O Bruno tava comigo, meu primo. Mas, você tá falando aí de célula e tal, e missões transculturais. E pra gente executar essas coisas, pra gente fazer essas coisas, a obra de Deus, precisa acontecer algumas coisas. Primeiro, é óbvio, a gente precisa ser salvo. Impulsionado pelo Espírito Santo. E aí, nesse impulsionamento pelo Espírito Santo, algumas pessoas falam sobre unção. Nós precisamos ser ungidos. Porém, a gente sabe muito bem que nesse meio que a gente vive gospel cristão, por causa das vertentes evangélicas, principalmente o pentecostal e mais recentemente o neopentecostal, talvez a ideia de unção foi distorcida. Se a gente fosse lançar um olhar bíblico, Pastor Domingos, o que é unção e como a unção se aplica para a nossa vida hoje, cristãos, em pleno 2021? O que é unção e como isso se aplica? Para mim, a unção até se confunde um pouco com a própria pessoa do Espírito Santo. Certo. Quando Isaías 61 tem uma profecia sobre Jesus, ele está apontando para Jesus, o Messias que viria e que veio na plenitude dos tempos, morreu na cruz, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. E uma profecia de Isaías o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então não existe unção da parte de Deus desassociada da pessoa do Espírito Santo. Quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele diz, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, curar os oprimidos, os quebrantados de coração, libertar os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os algemados e anunciar o tempo da graça do Senhor nosso Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a unção está sempre associada à pessoa do Espírito Santo. Certo. E a unção é a capacitação que o Espírito Santo nos dá para fazer exatamente isso que Jesus fez
pregar, ensinar, ministrar, orar pelos enfermos, libertar os cativos, enfim, dar continuidade à missão que Jesus começou. E a aplicabilidade da unção para nós hoje, Pai? Isso é fundamental, porque não existe ministério bem-sucedido para Deus sem a unção do Espírito Santo. Antes de Deus nos mandar fazer algo, Ele nos capacita para fazer. Sim. Então, quando a gente pensa em unção, a gente tem que pensar nessa capacitação. Eu gosto de pensar que Jesus orientou os discípulos, ensinou os discípulos, deu a autoridade dele a eles para fazer algumas viagens, curar os enfermos, libertar os cativos, pregar. Mas antes de voltar para o céu, depois de ressuscitado, no Evangelho de João, no capítulo 20, versos 21 e 22, Jesus transferiu algumas coisas para os discípulos. Primeiro, ele transferiu a sua própria missão. Ele olha para os discípulos e diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, ele está transferindo a missão que o Pai deu a ele ao enviá-lo a essa terra. Deus, o Pai, deu uma missão, ele veio, cumpriu a missão, morreu na cruz, ressuscitou. Agora ele estaria voltando, e como ele voltou para o céu, então antes da sua subida para o céu, ele diz: estou transferindo para vocês a missão que o Pai me deu. Como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isso, o verso 22 diz que Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Ou seja, antes de mandar o discípulo pregar, Jesus tomou o cuidado e a decisão de transferir sobre os discípulos a unção do Espírito Santo. Isso se aplica porque a unção é que traz autoridade, traz capacitação, traz sabedoria, graça, revelação e manifesta o poder de Deus na terra. E isso é para todo mundo, né? Para todos os cristãos, porque a gente fala, por exemplo, que não existe ministério bem-sucedido sem unção. E quando a gente fala de ministério, a pessoa já associa logo a um pastor, a uma igreja, alguma coisa desse tipo, a um missionário. Mas você também exerce o seu ministério aí no seu trabalho, onde você estiver. Por exemplo, eu estava conversando domingo agora no estacionamento da igreja com o Oswaldecir, que serve com a gente aqui na igreja, que é bênção. E ele assiste o Iaipai toda sexta-feira, porque como o vídeo sai meio-dia, ele senta lá no trabalho dele com a galera do almoço, liga o Iaipai na televisão, então todo mundo do serviço dele assiste o Iaipai no meio-dia. Então um abraço aí, Oswaldeci, um abraço pra galera aí do seu trabalho, tá todo mundo almoçando aí, um bom almoço pra vocês. E lá no lugar onde o Oswaldeci tá, ele pode ser um ungido do Senhor e ele pode exercer aquilo que o Espírito Santo quer que ele faça. Sim, um abraço Oswaldeci, Osaim Bolt. Isso aí. É o nome que a gente dá a ele lá na caminhada, porque ele caminha rápido na frente. Ele manda bem. Então, um abraço Oswaldeci. Não, é isso aí, no Novo Testamento o Espírito Santo veio sobre o apóstolo Pedro, mas veio sobre as irmãs, os irmãos, sobre quem estava lá. Que a questão é que tem que saber que não existe unção para quem não é nascido de novo. Sim. A unção do Espírito Santo só vem para os filhos mas de Deus, eu quero te fazer uma pergunta. nascidos de novo em Cristo Jesus. Então, a questão é: todos os salvos podem e devem exercer o seu ministério, Com na certeza. sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, onde você estiver. É o sacerdócio universal dos salvos. 1 Pedro 2,9: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso chama-se sacerdócio universal de todos os salvos. Então a capacitação do Espírito Santo vem sobre todos os salvos em Cristo Jesus, todos os nascidos de novo, para que a gente possa testemunhar com alegria, com graça e com sabedoria. Bom, beleza, pai. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: a unção só vem sobre quem é salvo. Sim. Beleza. A unção, ela vem no momento em que a pessoa foi salva, ou ela é uma experiência pós-salvação? Tipo assim, o cara foi salvo e depois de um tempo ele é ungido, ou o cara, no momento que ele foi salvo, ele recebe essa unção do Espírito Santo? Eu digo que no momento da salvação ele recebe o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar nele. Efésios 1, 13, 14. Né? E tendo nele crido o evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade. Quando você crê em Jesus e você recebe o evangelho no seu coração, o Espírito Santo vem e diz assim: tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Para mim, na hora da conversão, a pessoa recebe o selo do Espírito Santo, ele nasce de novo, é a garantia
de que agora ele é propriedade exclusiva. É uma ideia de Deus. pertencimento. Ele agora pertence a Deus e esse selo é a garantia da salvação dele no último dia. Tá. Agora, isso para mim é ser selado. Efésios 4:30. Também não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ser selado para a salvação é uma coisa. Ser ungido com capacitação para desenvolver uma liderança na igreja, para fazer algo para Deus, seja qual for a sua área de atividade, de acordo com a sua aptidão, com seus talentos naturais, ser ungido pelo Espírito Santo é outra coisa. E para mim a unção do Espírito Santo pode ser algo crescente, pode ser algo gradativo. Quanto mais você desenvolve, sabe aquela coisa, você que é dita lá na parábola dos talentos, né, que a gente não pode usar isso só escatologicamente. A parábola dos talentos diz, no acerto de contas, os caras que trabalharam, houve a seguinte frase: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Certo. Eu vejo que essa frase não é apenas escatológica. Hoje eu dirijo uma igreja, mas eu comecei pregando lá na roça, lá nos lugares mais simples, nas portas das casas, na minha cidade, fazia cultos sábado à noite. Eu comecei pregando em culto ao ar livre para pequenos grupos, 10 pessoas, 15, 20 pessoas, às vezes 30 pessoas, não mais, às vezes bem menos. Então, a gente começa lá atrás, quando eu comecei a pregar, eu nunca imaginei que um dia eu seria um pastor. E assim a gente vai desenvolvendo. Eu vejo que cada tarefa que Deus me dá, e eu vou desenvolvendo, Ele vai dizendo: agora você conseguiu fazer isso, eu vou te dar algo mais. Eu vou te dar uma responsabilidade maior. A gente precisa sonhar e dizer a Deus: Deus, eu quero ter mais influência. Mas aí surge uma pergunta minha também. Eu quero ir além. E à medida que você vai desenvolvendo essas funções, essas tarefas que Deus vai dando, essas pequenas coisas, Ele vai te dando mais. E quanto mais você vai desenvolvendo, chega um momento que Ele vai te dar um grande ministério. Mas tudo começa, às vezes, num discipulado, no cuidado com uma viúva, no cuidado com um órfão, no cuidado com alguém que precisa de uma cesta básica, no cuidado de alguém que precisa apenas de uma palavra ou de um conselho. Às vezes você começa com uma pessoa. Nós temos uma das pastoras que trabalha conosco, que quando ela começou a célula, ela ficou 5 meses cuidando de uma viúva, Sim. de uma senhorinha. Hoje ela cuida de uma grande rede de células. É assim que começa. Você é fiel no pouco e Deus vai te promovendo. Mas aí a minha pergunta para você é a seguinte. Na verdade é uma reflexão. Porque eu, Davi, não acredito que existe essa questão, assim, como deixa eu formular isso, para não ficar errado. Bom, vamos lá. Existe a unção, e a unção me capacita para boa obra. Mas alinhado à unção, tem que haver um preparo. Então, da mesma forma, por exemplo, que o pastor Domingos foi ungido e começou lá pregando lá no norte do Brasil, para pouca gente, talvez até numa fazenda e tal, sem microfone, sem sistema de som, mas estava fazendo com fidelidade. Sim. Então, eu acredito que a unção é a mesma. O que a unção pode ter aumentado, o Espírito Santo pode ter te capacitado, mas alinhado a isso, o que aconteceu também foi um preparo e um aprendizado. A fidelidade lá na fazenda te preparou para a fidelidade da igreja grande. Se você não tivesse sido fiel lá na fazenda, se você tivesse deturpado os princípios, negociado valores pregando lá na fazenda, hoje, pregando para a igreja, as coisas não teriam acontecido. Então, para mim, não é só uma questão de unção, mas é uma questão também de aprendizado, de fidelidade e de preparo. Eu acredito num alinhamento entre a unção e o nosso preparo. Não adianta só eu orar, pedir para o Senhor Deus me ungir, pedir para o Senhor Deus me capacitar e eu não treinar. Vou dar um exemplo. Hoje eu não estou mais no Ministério de Louvor, mas eu toquei bateria na igreja por 16 anos, dos 12 aos 28. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Eu amo bateria. E eu só abri mão de algumas coisas do Ministério de Louvor por causa da agenda pastoral mesmo, para eu poder estar mais contigo agora. Mas a questão é a seguinte, eu já tive experiências sobrenaturais tocando bateria. Sobrenaturais mesmo, assim, onde eu realmente estava sentindo que havia, assim, a mão de Deus ali comigo, mas ao mesmo tempo eu estudava bateria, você sabe disso. Eu vinha para a igreja e ficava tocando bateria o dia inteiro. Lá na igreja tinha uma bateria eletrônica, eu ficava lá 2, 3, 4 horas estudando bateria. Então, existe um alinhamento e existe um paralelo entre a unção de Deus e o preparo. Eu não devo confiar no meu preparo, porque se eu confio no meu braço, eu estou deixando de confiar em Deus. Porém, eu não devo deixar de me preparar. Sim. Não, isso aí não tem
questionamento, né? Se você não tem preparo, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Eu acho que em qualquer que seja o segmento hoje requer preparo. Se você é do mundo corporativo e para o mundo corporativo sem preparo, simplesmente você não vai romper. Sim. Então, no mundo da igreja, no mundo teológico também não é diferente, né? É claro que eu fiz uma faculdade teológica, eu fui no mestrado, estudei no mestrado, eu fiz um doutorado, é claro que eu fiz. Sim. Mas o que a gente tem que ver é que a gente tem que colocar tudo isso aos pés da cruz. Né? Isso daí não é a base que vai te fazer ter sucesso. Conheço muita gente com doutorado que está aí batendo cabeça, mas o que vai dar sucesso é a presença, a unção e a direção do Espírito Santo. Por isso que o nosso assunto hoje é a unção do Espírito Santo. E eu estou falando um ponto que a unção nos capacita. Por exemplo, se você pegar Moisés, os primeiros 40 anos da vida de Moisés foi de preparo secular, de modo geral. Científico, né? Ele foi preparado, a Bíblia diz em Atos 7, 22, que Moisés era conhecedor de toda a ciência dos egípcios. E a ciência dos egípcios antiga era muito bem forte, bem muito desenvolvida para o mundo da época. A galera que construiu as pirâmides, gente. A galera construiu a esfinge. Tem as múmias lá até hoje dessa época, né? Então Moisés era um cara que cresceu no palácio do faraó e foi preparado em toda a ciência dos egípcios. Mas mesmo assim ele continuava tendo uma dificuldade na fala. Quando Deus chama ele, lá em Êxodo capítulo 3, capítulo 4, e Deus vai insistindo com ele diz para Deus, não dá. Sim. Deus vai insistindo, ele está dizendo, não dá. E Deus vai dando alguns sinais a ele e ele está dizendo, não dá. E aí ele diz, sabe, Deus, eu tenho dificuldade para falar. E ele diz, ele já tinha essa dificuldade, mesmo depois que o Senhor falou, continuo tendo essa dificuldade. Sim. Mas aí Deus diz, vai, porque eu vou colocar minhas palavras na tua boca. E Moisés vai. E em seguida, ele venceu essas limitações de fala, e o texto vai dizer que ele se tornou poderoso em palavras e obras. Então, aí ele vai se tornar um cara poderosíssimo. Ou seja, por causa da unção do Espírito Santo, ele recebeu capacitação, ele recebeu o poder que o conhecimento secular não tinha dado a ele. Sim. E ele recebeu graça, porque o conhecimento secular jamais daria a ele a graça de transformar as águas do Egito em sangue, por exemplo. Jamais daria a ele condições de dizer, o sol vai ficar escuro por 3 dias sobre o Egito, e ficou 3 dias de trevas sobre o Egito. Jamais daria a ele a graça para estender a mão sobre o mar e o mar se abrir. Sim. Nenhuma pessoa, por mais que tenha conhecimento, faria um milagre como esse. Até porque isso seria humanamente, cientificamente impossível. Isso só foi possível pelo poder de Deus. Então, mas pela unção do poder de Deus, ele estende a mão e Deus fez. Mas quem deu a ordem para abrir foi Moisés. Deus disse, estende a mão e abre o mar. Ele estende a mão e abre. É um milagre maravilhoso. E o povo passa. Ele fala com a rocha e dá água. Ele bate na rocha e dá água. Porque Sim. Deus está falando com ele para fazer essas coisas. Então, ele recebeu capacitação para escrever. Sim. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Como é que você vai olhar para o livro de Gênesis, por exemplo, quando ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele começa a falar como Deus criou. Ele escreveu isso porque a unção traz capacitação e traz revelação. Ele não estava lá, né? Não tinha como ele saber. Ele recebeu a revelação de como Deus criou, porque a unção traz isso. Por isso que a unção ela se confunde com a própria pessoa do Espírito Santo, porque a unção é do Espírito Santo, ele unge e ele está presente e vai dando capacitação. Você, mais uma vez eu repito, você começa com as pequenas coisas. Sim. E Deus vai te levando para as grandes coisas. Bom, pai, atrelado a isso que você está me falando, eu penso o seguinte, eu penso algumas coisas. Primeiro, eu penso que a unção e o poder de Deus, ele age principalmente quando o argumento se encerra. A gente pode ser muito bom de argumento, mas pessoas não cristãs e o mundo secular também é bom de argumento. E a galera também sabe compor uma boa argumentação, um bom debate. Então, não adianta a gente achar que nós vamos pregar o evangelho e fazer a diferença só no debate, só no argumento, porque uma hora isso é limitado. A partir do momento que entra o poder de Deus e a unção, aí a gente fica inquestionável, né? Por exemplo, eu vou pegar o que você falou, Moisés. Bom, Moisés chega e troca ideia. Mas ideia por ideia, o faraó tinha o mesmo conhecimento científico que ele. Afinal de contas, o faraó tinha a mesma formação que ele. A partir do momento que o Moisés opera milagres, que o Moisés
joga o cajado no chão e o cajado vira uma cobra, a partir do momento que ele fala, olha, vai haver escuridão no meio do Egito e acontece, aí não tem argumentação, aí é o poder de Deus. Então, eu acredito que o evangelho tem que ter essa manifestação do poder de Deus e a gente tem que buscar isso. Certo? Você tem que buscar vivenciar algo sobrenatural, sim. A nossa fé tem fatores sobrenaturais. Essa é uma questão muito forte, porque a gente está vivendo um momento onde a nossa fé foi humanizada demais, e onde a gente está trazendo os aspectos do cristianismo da palavra de Deus somente pro meio humano. Principalmente para essa questão social e tudo mais. Tudo isso é verdadeiro, mas a gente tem sim que lembrar da oração por cura, da oração pelos enfermos, dos milagres do Senhor Jesus, dos dons que Deus derrama sobre nós, do sobrenatural. O sobrenatural tem que estar alinhado com o natural. E aí eu acho que as coisas acontecem e eu tenho certeza que é isso que faz a diferença. Não tem nenhuma dúvida sobre isso, né? Porque pregar o evangelho só na base da argumentação, isso aí basta fazer uma matéria chamada apologética, você fica um cara bom de apologética, e quem prega... Apologética é a defesa da nossa fé, galera. Quem prega baseado só na apologética pode fazer uma boa defesa, pode ter uma boa argumentação, mas não significa que vai acontecer, porque quem convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sim. Só existe conversão genuína, verdadeira, se a pessoa for convencida pelo Espírito Santo. Com certeza. Se ela não for convencida pelo Espírito Santo, se tem adesão. E a adesão não permanece. E a adesão não salva, né? E você fica com uma igreja, às vezes, cheia de gente, com todo mundo perdido Sim. dentro da igreja, e com um bocado de gente sem nenhuma experiência com Deus. A experiência do novo nascimento é a partir do convencimento pelo Espírito Santo. Sim. E o próprio Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 2, versículos 4 e 5, ele disse: a nossa palavra, o nosso ensino, a nossa pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Sim. Ele disse, porque a nossa fé não foi só baseada em palavra, mas em demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo no cristianismo, você citou bem aí, em que nós permitimos que as pessoas que não têm uma experiência de novo nascimento começaram a ditar as regras de como a igreja deveria ser. Sim. De como que a igreja deveria se comportar. Pela primeira vez na história do cristianismo, nesses 2000 anos de história, nós estamos tendo gente de fora tentando dizer como é que a igreja deve ser. E muitos pastores morderam essa isca do secularismo, do humanismo, que tenta dizer como é que a igreja tem que ser. Quando nós já temos o nosso manual, desde o início, a Bíblia Sagrada, Totalmente. Nós não precisamos de filósofos dizendo para nós como que nós devemos ser e nos comportar. Nós não precisamos de sociólogos dizendo como é que nós temos que tratar as pessoas. Nós não precisamos desse tipo de gente que não tem uma experiência com Deus. Pode ser um filósofo, um sociólogo, um psicólogo, um médico, assim, desde que ele tenha uma experiência com Jesus. Sim. Qualquer que seja o seu curso. Sim. Mas desde que esse curso também passe por uma experiência com Jesus. Você que é portador desse diploma, coloque isso aos pés da cruz e deixe Jesus guiar a sua vida. Agora, o que não pode é pegar esse conhecimento secular, esse conhecimento e simplesmente se deixar guiar por isso e trocar a experiência do Espírito Santo por um conhecimento secularizado. A igreja sobreviveu e viveu séculos sempre olhando para a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre fez a igreja viver com ética, com moral, com respeito, transformando a sociedade, e a igreja sempre viveu alinhada com o poder de Deus. Então a gente realmente tem que rejeitar esse humanismo que estão tentando inserir dentro da igreja. A nossa fé, ela é no Senhor Jesus Cristo, e isso é algo maravilhoso, poderoso. E é exatamente isso que faz com que a nossa fé seja a fé mais incrível do mundo, porque você acredita que Deus se tornou semelhante à criatura, entregou sua vida para que hoje você tenha vida e vida em abundância. Olha isso, olha que maravilhoso. Você acredita que o próprio Deus levou sobre si os nossos pecados. Então esse é o centro da nossa fé. E isso é sobrenatural. Então, quando você está lá na reunião da sua célula, não é só simplesmente ler o estudo, trocar uma ideia
ir cada um para sua casa. Não, tem que ter momento de oração fervoroso mesmo. E tem que ter derramado unção do Espírito Santo ali naquele lugar, entendeu? Sim. E você tem que orar e falar assim, Deus, que haja cura, que haja multiplicação, que haja bênção, sabe? Semana passada eu recebi uma mensagem de uma menina adolescente, pai, que eles oraram por cura pela avó dela na célula e a avó dela foi curada ali naquela célula. Então, assim, é algo poderoso, é algo maravilhoso. E a gente está tendo testemunho disso toda semana. Sim. E é nisso que a gente crê. Então, assim, tem que haver a unção, e tem que haver o preparo, mas a gente não pode esquecer que a nossa fé, ela não é humana. A nossa fé, ela vem de Deus. A fé é um dom de Deus. E também, pensando no texto que você leu, pai, eu gosto de pensar o seguinte. Quando o Senhor Deus se manifesta na sarça ardente e ele chama o Moisés, é interessante que ele fala assim para o Moisés: o que é que você tem na sua mão? E o Moisés estava com o cajado na mão, o cajado de pastor, porque o Moisés no deserto estava cuidando das ovelhas do Jetro, né? Um cajado de madeira. E aí Deus fala, lança o cajado no chão. Ele lança o cajado e o cajado se torna uma serpente. Ele fala, pega a serpente pela cauda. Detalhe que se você é um curioso como eu, porque eu sou muito curioso, você vai ver lá no Discovery Channel, no YouTube, esses caras aí que nunca se pegam uma serpente pela cauda. Se você pega a serpente pela cauda, te morde. Já levou a galera pega pela cabeça, né? Para segurar, para ela não morder. E o Moisés, então, ele pega a serpente pela cauda, ela se torna um cajado de novo. A ideia que eu tô querendo transmitir aqui é o quê? Para de tentar imitar o outro. A gente tem que sim respeitar os outros, eu tenho muitas referências, mas Deus quer usar aquilo que Ele te deu. Porque você tem a sua função no reino de Deus. Deus quer usar aquilo que está na sua mão, entendeu? Deus vira para você e fala, o que é que está na sua mão? É isso que Deus quer usar. Então, se você é uma irmã aí que gosta de fazer bolo na célula, então deixa Deus usar você e faça o melhor bolo da sua vida, porque as pessoas vão se sentir amadas, sentir o amor de Deus lá no bolo da célula. É isso aí. E essa questão do cajado que ele mencionou, era um cajado de madeira, rústico, simples, usado por um pastor de ovelhas que era Moisés nesse período dos 40 anos do deserto. E agora Deus disse, isso aí basta. Para Deus, quando nós colocamos o que nós temos, o que nós somos nas mãos dele e nos deixamos usar pela unção do Espírito Santo, o que nós temos basta. E Deus usou aquele cajado para arrasar o Egito, para trazer as 10 pragas, para abrir o Mar Vermelho, para tirar a água da rocha. E durante 40 anos aquele cajado foi usado por Deus nas mãos de Moisés, né? Na batalha de Josué contra os amalequitas, né? O Moisés estava lá no alto da colina com aquele cajado na mão, levantado diante de Deus, orando. E Deus é tão poderoso, eu gosto de pensar nos detalhes, já que você falou de detalhes. Sim. Que depois de 40 anos nas mãos de Moisés e de Arão, o cajado floresceu. Na arca, né? Então você pega um pedaço de madeira inanimado, que está com mais de 40 anos, porque Moisés já usava, teve 40 anos do êxodo. Não deveria nem durar 40 anos essa parada, né? Não. Aí o que acontece? Moisés tanto de coisa que esse cajado passou. Então o que acontece? Daí quando termina os 40 anos, o cajado floresce e Deus disse, coloca dentro da arca. E ele foi colocado dentro da arca da aliança, porque ele floresceu. Sim. Isso mostra o poder de Deus, que ele é capaz de pegar um pedaço de madeira velho, já de mais de 40 anos, e fazer florescer. Ou seja, a unção do Espírito Santo faz qualquer coisa que você precisar na sua vida, te capacita. E mais, a unção do Espírito Santo te torna amigo de Deus. Você nunca vai ser amigo de Deus se você não andar com o Espírito Santo. Sim, totalmente. Para andar com Deus, você tem que saber que Deus, pela pessoa do Espírito Santo, veio habitar em você. Se você é nascido de novo, seu corpo é morada, é santuário, é templo do Espírito Santo. Em João 14, 23, Jesus disse, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E ele diz, meu Pai o amará. E olha o que ele diz, nós viremos para ele e faremos nele morada. Ele diz, nós viremos. Ele disse, quer dizer, eu e o Pai e o Espírito Santo, viremos e faremos morada nele. Então, se você ama o Senhor e obedece a sua palavra, seu corpo é santuário do Espírito Santo. E aí você pode desenvolver uma linda comunhão com o Espírito Santo, intimidade profunda com o Espírito Santo. E aí você pode andar debaixo da unção do Espírito Santo. E se você está debaixo da unção do Espírito Santo e se torna
amigo de Deus, a Bíblia vai chamar Abraão de amigo de Deus. 3 vezes a Bíblia fala de Abraão. Sim. Fala em 2 Crônicas, fala em Isaías, fala lá em Tiago, mostrando Abraão como amigo de Deus. Por quê? Porque ele andou com essa intimidade, com essa comunhão. Então, eu quero te encorajar a buscar a unção do Espírito Santo e a andar debaixo dessa unção, porque a unção vai te trazer alegria, vai te dar paz, vai te dar graça, vai te encher de amor, vai te fazer amigo de Deus. Sim, a unção traz amor, alegria, porque olha o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, Sim. bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É fruto do Espírito, é fruto de uma vida Sim. ungida pelo Espírito Santo. Então, Totalmente. o Espírito do Senhor não é apenas para estar sobre nós, mas para estar em nós, dentro de nós, habitando no nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência, conduzindo os nossos pensamentos, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa linguajar. E se você honrar a pessoa do Espírito Santo, com toda certeza Ele te honrará com muitos milagres, sinais e maravilhas. Posso afirmar, então, que uma pessoa ungida é aquela que Deus habita nela. Com toda certeza. Tô certo ou não? Deus está com ela, está sobre ela e está nela. Eu gosto de pensar em unção dessa forma, e eu gosto de olhar para a vida do Estevão. Porque, primeiro, quando ele é confrontado pelos fariseus, o rosto dele está brilhando. Né? Isso já é um apontamento tanto para Moisés lá no Monte Sinai, como também para o próprio Cristo no Monte da Transfiguração, que quando a gente se encontra com a glória de Deus, né, o nosso rosto brilha. Né? Isso aconteceu aqui com Estevão, aconteceu com Jesus Cristo, aconteceu com Moisés. Agora, além disso, a parte que eu mais gosto é no fim da vida do Estevão. Se você não sabe, depois você pode ler lá Atos, capítulo 6 e capítulo 7. Você vai ver essa parte aí do Estevão, que foi o primeiro mártir da história da igreja. Ele foi o primeiro homem que morreu por causa do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante porque no momento que ele morre, olha o que Estevão fala, que legal. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. É interessante porque a oração de Estevão no momento da morte dele é muito semelhante à oração do Senhor Jesus Cristo. Então, a definição de unção é exatamente essa. O cara, ele está tão unido com o Espírito de Deus, tão unido com o Senhor Jesus, o caráter de Jesus está impresso aqui no Estevão, que no fim da vida ele está falando as palavras de Jesus, entendeu? Ele tá falando aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus proclamou na cruz. É muito semelhante àquilo que Jesus falou com aquilo que Estevão falou aqui. Então, essa é a ideia de unção, porque quando você tá cheio de Deus e cheio da palavra de Deus, e para isso você tem que ler a Bíblia, orar, louvar Jesus e viver a vida na igreja. Quando você falar, você vai estar falando as palavras de Jesus, entendeu? Você vai estar falando as palavras de Deus. Eu gosto de pensar nisso porque às vezes eu paro, assim, acontece alguma coisa e eu olho para mim e eu falo assim: rapaz, ainda tem muito Davi aqui, cara. Precisa sair um pouco de Davi e entrar mais Jesus, porque misericórdia da minha vida, entendeu? E aí eu me ministro em relação a isso. Ok. Eu tenho um estudo sobre isso, né? Eu tenho estudado isso com os pastores no nosso PGD. Nós estamos estudando sobre esse tema, a unção do Espírito Santo. E você tocou num ponto, que é um ponto que eu ministrei lá, algum dia desse atrás aí, acho que eu acabei falando sobre isso, que eu disse: a unção do Espírito Santo faz o nosso rosto brilhar. E aí... Semana passada. Eu lembro que falei sobre Moisés, que quando ele ficou aqueles 40 dias, 40 noites em jejum e oração na presença de Deus, quando ele desce o Monte Sinai, o rosto dele estava brilhando. Está em Êxodo 34, de 29 em diante. O rosto dele está brilhando, a ponto de o pessoal pegar um véu e colocar. Imagina um homem de véu, mas o rosto estava brilhando, mas não era o brilho de Moisés, é o brilho da glória de Deus.
E esse brilho só vinha quando ele tinha tempo de oração na presença de Deus. Então, eu gosto de pensar, se você é uma pessoa ungida, seu rosto tem que ser diferente. Esse negócio de você falar que tem vida de oração e sai do lugar secreto de oração, do seu quarto, ou do lugar da torre de oração, nós temos a torre de oração agora aqui, 24 horas. Se você sair da torre de oração ou do seu lugar secreto com o rosto carrancudo, sisudo e bravo, então vai... se você sair da torre de oração Fala para ele entrar aqui. De uma forma diferente, então você não estava lá com Deus, né? Então o seu rosto precisa brilhar, né? Vai entrar um convidado especial agora no nosso aí podcast. Eu preciso terminar aqui. Não, deixa o convidado entrar aqui. Deixa eu entrar, vamos fazer um convidado especial. Te amo, que saudade que eu tô de você, cara. Que saudade, cara. Quanto tempo que eu não te vejo? Fui viajar, gente. Faz uma semana que eu não vejo meu sobrinho. Olha a carinha dele. Lucas, dá oi pra galera no podcast. Oi, Lucas. Salve, Lucas. galera. Eu sou o Lucas. Faço 1 ano esse mês. Tá cheiroso. Vai com o vovô. Deixa ele ir caminhando. Aí, ó. Aí, Lucas. Vamos lá, fica de olho aqui. Vamos cá. Aí, Luquinhas. A cara dele. Esse é o Vamos Lucas. participar do programa, Lucas? O Lucas, pode fechar aí. Pode ficar. Bom, aproveitando a participação do Lucas aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Termina que eu vou te fazer uma pergunta. Deixa eu terminar de falar essa questão. Então, o rosto de Moisés brilhava. Ele cortou o cabelo. E lá em Isaías 60, ele vai dizer, levanta e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então, eu gosto de pensar que o Senhor nos chama para brilhar. E você lembrou bem o Estevão. O Estevão, a Bíblia diz que ele estava no Sinédrio, e a Bíblia vai dizer para a gente que as pessoas olharam para o rosto dele, e o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Então, antes de pensar de Estevão perdoando, ele estava tão cheio do Espírito Santo, Atos 6,15, que as pessoas olharam para o rosto dele e o rosto dele era como o rosto de um anjo. E aí eu pergunto, o que as pessoas veem quando olham para o seu rosto? O que elas veem? Então, é preciso lembrar, ele gosta do iPad, ele gosta. Deixa eu aproveitar e fechar aqui. Agora, não tem ainda o Minha Vida é uma Viagem, aqui não, que nós estamos gravando. Depois você vai assistir. Mas aí, tá bom? pai, eu quero te fazer uma pergunta, então. Já que nós estamos com o Lucas aqui, a pergunta é a seguinte. Uma criança, pai, ela pode ser ungida, pode ser cheia do Espírito Santo? Sim, aproveitar que o Lucas está aqui. Uma criança pode ser cheia do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias e falou que ele ia ser pai do João, que mais tarde foi conhecido como João Batista, o anjo diz assim para ele, ele não beberá vinho nem bebida forte, mas ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quando Maria estava grávida de Jesus, ela, no comecinho, ela foi visitar Isabel. Sim. Ela chegou na casa de Isabel, Isabel estava com 6 meses, João Batista estava com 6 meses na barriga da Isabel. E quando Maria saudou, lá em Israel a saudação não é bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. É shalom. Normalmente é shalom. E no máximo, para talvez os mais ortodoxos, talvez Shalom Adonai, que seria a paz do Senhor, a paz. Aí, quando Maria fala isso, chega na casa de Isabel e fala isso, a Bíblia diz que Isabel foi possuída pelo Espírito Santo e o neném se mexeu, se movimentou. Naquela hora, o João Batista já foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe Isabel. Então, uma criança pode ter experiência com o Espírito Santo já desde o ventre e deve continuar tendo essas experiências pelo resto da vida, crescer. Então, papai e mamãe, ora pelo seu filho. A unção já pode estar desde o ventre. Exatamente. Ora pelo seu filho, ora pela sua criança, para que ela seja cheia do Espírito Santo desde já, porque a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for mais velha, ela não se desviará. Vamos devolver o Lucas aqui para Renata. Lucas, dá um aleluia. Aleluia. Dá um aleluia aí. Aleluia. Glória a Deus. Dá um tchau pro pessoal de casa. Tchau, pessoal. Com a mão aberta. O moletom tá grande. Tchau, galera. Vai lá. Cortou o cabelo. Tá lindo demais. Então, acho que deu pra entender
e para clarear a mente a respeito disso, pai. Aí eu queria te fazer uma pergunta também, que é óbvio, como eu falei, a gente não deve ficar imitando as pessoas, mas a gente deve buscar a autenticidade, aquilo que Deus deu para nós. Porém, ter boas referências não é pecado. A gente admira homens e mulheres de Deus. Você tem algumas referências aí, homens de Deus, que você pode falar para a galera assim, ó, esse cara é ungido do Senhor, eu gosto de ouvi-lo, eu gosto de aprender com ele? Primeiro, eu queria tocar num ponto que eu acho que para ficar claro, a unção do Espírito Santo pode ser compartilhada. Sim, com certeza. Quando você anda com esses homens de Deus e você começa a ter comunhão, e ele pode compartilhar essa unção com você. Por exemplo, Moisés, Números 11, está vivendo uma crise ministerial, o fardo estava pesado demais, ele abriu o coração com Deus, dizendo, Deus, eu não aguento mais desse jeito. E Deus disse para ele assim, olha, pega 70 líderes de Israel, leva amanhã cedo para a porta da tenda. Deus disse, eu vou descer, e Deus disse, eu vou tirar da minha unção, do meu Espírito que está sobre você, e vou repartir com eles. Não era transferência, era compartilhar a unção de liderança que estava sobre Moisés. E no outro dia, de manhã bem cedo, aqueles 70, foram 68, 2 ficaram no arraial, mas estavam inscritos. E o Senhor Deus desceu na nuvem, na coluna de nuvem sobre a tenda, e Deus tirou da unção que estava sobre Moisés e repartiu com os 70. Quando eles receberam a unção, eles profetizaram. Por que tinha que ser a unção de Moisés? Porque aqueles 70 agora iam ajudar Moisés em todo o ministério, durante os 40 anos. Aqueles 70 agora iam andar na mesma visão de Moisés, cumprindo a mesma missão, o mesmo propósito de Deus, iam andar no mesmo foco na direção da terra prometida. Certo. Agora é como Deus está multiplicando a liderança de Moisés. É como se Deus agora não tivesse só Moisés, mas ele tinha mais 70, ou seja, Deus tinha 71 homens com a mesma unção, com a mesma visão, cumprindo a mesma missão, andando no mesmo foco, falando a mesma coisa, tendo a mesma maneira de pensar, de falar e de agir. Da hora. Eles estavam debaixo da mesma unção que estava sobre Moisés. Da hora. É bem interessante. Ali Moisés compartilhou. Mas no finalzinho da vida, no apagar das luzes da vida de Moisés, ele lá com 120 anos, 40 anos depois, Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, agora impõe as mãos sobre Josué e transfere para ele a tua autoridade, transfere a tua unção sobre ele. E Moisés chamou Josué diante do povo, diante do sacerdote Eleazar, diante da liderança da nação, impôs as mãos e transferiu a sua autoridade, deu a sua sobre Josué. E aí sim, ele transferiu a unção que ele estava sobre ele. Porque Deus está interessado em continuidade. Deus não quer usar um pastor, ele fica um cara poderoso e tal, ele morre e aquele ministério... O cara não é absoluto, né? E ele morre e aquele ministério acaba. Primeiro, Deus quer compartilhar a unção que está sobre nós com nossa liderança. Esse é o primeiro ponto, número 1. Número 2, ele quer na hora certa que a gente transfira. A decisão de transferir é nossa. Deus dá a direção, mas a gente tem que fazer. E Moisés transferiu. Em seguida, Moisés morreu. Ele transfere a unção de liderança, tudo sobre Moisés, sobre Josué, em seguida ele morre. Josué agora assume e conduziu o povo à entrada da terra prometida. Sim. Esse foi um ponto. Outro exemplo é Elias e Eliseu. Eliseu andou com Elias 8 ou 10 anos. E no último dia, Elias olha para ele e fala, pede o que você quer que eu te dê antes que eu seja tomado de ti. Elias sabia que ia ser arrebatado. O arrebatamento de Elias foi revelado para Elias, para Eliseu e para muitos candidatos a profetas. E aí Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do Espírito do Senhor que está sobre você. Eu quero a porção dobrada da unção do Espírito Santo que está sobre a sua cabeça. E Elias disse, você pediu uma coisa muito dura, muito difícil. Se você me vir na hora do arrebatamento, você vai receber. Se não, não. E ele fica de olho bem aberto. Ele gruda em Elias e, em seguida, quando eles atravessam o Jordão, ele vê o arrebatamento de Elias. Então, a unção de Elias veio de uma forma dobrada sobre Eliseu, porque Deus está interessado na continuidade. Deus queria que aquele ministério profético continuasse. Deus não quer ter um ministério que o cara seja usado aí 30, 40 anos, depois encerra. Foi talvez o vacilo do Josué, né? Moisés fez isso com Josué. Josué era discípulo de Moisés 40 anos, mas Josué não transferiu a unção. Quando ele morreu,
foi um problema sério, teve consequências seríssimas, porque ele não deixou um líder no lugar dele. Sim. E o texto vai dizer em Juízes 2:10, morreu Josué e os seus líderes, e levantou-se uma nova geração que não conhecia Deus, nem os grandes feitos de Deus a Israel. Sim. Eliseu, infelizmente, cometeu o mesmo erro. Ele não transferiu a unção dobrada que recebeu de Elias, e ele adoece no final da vida e morre, e aquela unção foi com ele para a sepultura. Infelizmente, não deu continuidade. Jesus, ressurreto, ele tomou cuidado de não levar a unção de volta para o céu. Embora Jesus sendo Deus, mas quando ele estava aqui homem, ele veio e se viveu como homem na terra, ele recebeu essa unção de uma forma visível, lá no Jordão. Sim, quando ele batismo. foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba, pousou e permaneceu sobre ele. Tudo que Jesus falou, ensinou, pregou, realizou, foi por causa da unção do Espírito Santo. Atos 10:38 diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, qual andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, tudo que Jesus fez foi debaixo da unção, direção, governo, comunhão com o Espírito Santo. Aí ele concede autoridade para os discípulos, né? Agora ele ressuscita e, como eu disse no começo, um pouquinho antes dele voltar, subir ao céu, ele chama os discípulos e diz: Pai, seja com vocês, como o Pai me enviou, também estou enviando, estou transferindo o ministério para vocês. E aí ele transferiu a unção. Ele diz, soprou sobre ele um ato profético, Deus tinha soprado lá na criação do homem, agora ele sopra, que está começando a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, a eclesia, que é a igreja, ele sopra e diz: recebam o Espírito Santo. Paulo fez isso também com vários deles, com Lucas, com Tito, com Timóteo, com João Marcos, com Silas e com outros, né? Os discípulos de Paulo também receberam a mesma unção de Paulo, passaram a andar e Paulo deixou esse princípio. O princípio é o que ele disse para Timóteo: o que você ouviu de mim, o que você viu, o que você aprendeu, transmite a homens fiéis e idôneos para também ensinar os outros. Essa é a razão porque o Evangelho chegou até nós. Na história da igreja, nesses 2000 anos, houveram momentos muito difíceis, que é o cristianismo na Idade Média, houveram momentos bem tensos, que a gente, talvez se a gente comece a estudar a história, você fala: nossa, como é que atravessou? Porque homens fiéis e idôneos foram vivendo. A gente pode fazer um podcast sobre a história da igreja, hein? Que essa Podemos, parada aí sim. você manja demais. Podemos sim. E aí eles, na hora certa, transferiram para os seus discípulos, e essa é a razão por que nós estamos aqui. Sim. E é isso que estamos fazendo aqui. Célula, discipulado, e na hora certa, ainda A transferência. A transferência da unção. Mas vamos lá. Eu creio em tudo isso. Glória a Deus. Por isso que a gente acredita no discipulado. Por isso que a gente acredita na unção e no preparo para dar continuidade. Sim. Por isso que a gente cuida da nova geração. A unção só é transferida para os discípulos. Por isso que a gente discipula a nova geração. Por isso que tem pastor de crianças, pastor de adolescentes, pastor de jovens. Sim. Mas eu ainda quero a resposta da minha pergunta. Qual foi a pergunta? A pergunta é a seguinte: a gente pode admirar homens de Deus, a gente não deve ficar simplesmente querendo ser uma cópia, porque senão a gente perde a autenticidade. Já falei sobre isso. Sim. Mas cita aí homens que você considera assim: cara, esse cara me influenciou, esse cara é uma referência na minha vida. Eu vou começar a nível internacional. Tá. Eu acho que o Rick Warren foi uma grande influência, admiro muito ele, inclusive parece que ele está começando uma fase de cara muito transição íntegro, tá muito ministerial. correto. Eu gosto muito daquele Wayne Cordeiro, lá do Havaí. Do Havaí. Eu não o conheço pessoalmente, mas os livros dele me ensinaram bastante, me ajudaram bastante. A gente podia trazer ele aqui. Eu gosto muito do pastor Yun, da Coreia do Sul, que eu já estive lá várias vezes levando caravana, ele já esteve aqui em Marília. Esse é brother seu. Aqui conosco, e ficou 4 dias aqui. Eu admiro demais a vida de oração, a unção e o ministério daquele homem. E admiro outros homens a nível internacional, como o pastor John Robert, também da Costa do Marfim, que eu admiro bastante, e outros homens, são vários, né? Mas aqui do Brasil, assim, da nossa geração, eu admiro muito o Abe Uber. Acho que a influência número 1 na minha vida foi talvez o Abe Uber. Odilon Vergara, que é meu discipulador, eu admiro muito a integridade, a santidade, a simplicidade, compromisso com a Bíblia, com a família, com a palavra de Deus, com a igreja. Admiro muito o pastor Odilon Vergara. Admiro muito o pastor Carlito Paz, meu amigo, meu Santo irmão. homem de Deus. Gosto demais do Carlito, da sua esposa Leila, os seus 4 filhos. Eu acho um ministério que inspira muito. Admiro muito o pastor Josué Valandro, Josué Valandro é da Igreja Batista Atitude da
Barra da Tijuca. Aliás, você esteve lá semana passada. Josué é meu brother. A gente se falava muito, quase toda semana. E ultimamente a gente tem falado um pouco menos, mas eu sou muito amigo dele e admiro demais Josué Valando. Nós caminhamos aí já há vários anos. E gosto do pastor Marcelo Tosca aqui de Araçatuba, aqui perto, acho demais, amor e cuidado, admiro muito brother Marcelão, também, que a gente anda junto aí já há muitos anos. Admiro também o Getrão, meu amigo, pastor Getro, né, de Junqueirópolis. A gente caminha junto também há tantos anos, admiro muito o Getro, a Leia, então esses homens. E eu admiro um cara aqui de perto, muito joia também, que é bem aqui pertinho de nós também, que é o pastor Kleber, aqui de Lins. Pastor Kleber. Pela maneira como ele começou a igreja, maneira simples, maneira como ele desenvolve. Eu sou fã desses homens, e eu sei que eu estou falhando aqui, que tem tantos outros homens que me ajudaram tanto, que caminharam tanto. Com certeza. Mas porque a gente acaba assim, você perguntou de braço de pronto, e depois eu vou lembrar, poxa, eu fulano de tal, por que você não falou? Mas são muitos homens que me influenciaram e continuam me influenciando e me inspirando, e eu gosto desses homens. Nós temos um grupo aí. Quem te ganhou para Jesus, pai? Quem me ganhou foi uma mulher. Dona Margarida Lemos Gonçalves, já está na glória. Aliás, eu fui muito influenciado pelas mulheres. Foi uma mulher que me ganhou, Dona Margarida Lemos Gonçalves, uma missionária. Eu perguntei exatamente porque eu queria que você falasse dela. Ela era do Espírito Santo, estudou no Rio e foi para Tocantins aos 23 anos de idade, deixar o Rio de Janeiro, que era uma cidade, ainda é uma cidade, né, que sempre foi chamada de cidade maravilhosa há muito tempo, e ir para o sertão da minha cidadezinha. Pois lá. é. Quando ela chegou lá, devia ter o quê? Uns 3 mil habitantes. Meu Deus. E mulher de Deus demais. A cidade, esses anos todos passaram, hoje deve ter uns 8 mil habitantes na minha cidade. É uma grande metrópole, Tocantins. Sou muito grato, né, ter crescido lá. E a dona Beatriz havia plantado um colégio batista, foi a primeira missionária a ir para lá, foi dona Beatriz Silva. Ela chegou lá em 1936, também aos 23 anos, deixando o Rio de Janeiro, foi para lá. Também é a mulher de Deus. Sim, a Santa Mulher de Deus. Dona Margarida foi em 1948. E eu comecei a estudar no colégio lá, acho que em 1977, por aí, 75, tem muito tempo, direto do túnel do tempo. E eu fui estudando. E o colégio lá tinha culto. A primeira aula, todo dia, era um culto. Nós tínhamos aula de segunda a sábado, né? Porque tinha aula... Eu estudava à tarde, né? Na primeira fase, era à tarde, de segunda a sexta, e sábado de manhã, das 7 às 11 da manhã. Então, tinha aula de segunda a sábado. Era um colégio meio estilo colégio militar. Lá você tinha que estar o cabelo sempre cortadinho, usava uniforme. Certo. Até a meia tinha que ser igual, todo um sapato, meia, aquela coisa toda. Era bem organizado, cantava o hino nacional na entrada, hasteava a bandeira, isso todo dia. Então era bem interessante, né? E tinha um culto de meia hora, onde eles ensinavam uma parte da Bíblia. Guarda essa história, porque eu quero que você conte um dia, um episódio só, você falando sobre sua conversão, mas vai lá. E aí um dia eu recebi o convite, já que vai contar outro dia, não vou encerrar. Recebi um convite para ir à igreja. Daqui 2 episódios. Cheguei lá. Tá na pauta. Na igreja, né? Eu tinha até medo de entrar numa igreja, né? Tinha preconceito, né? Não é medo, conceito errado, porque eu tinha crescido com esse conceito errado. Mas eu fui, a convite de um amigo, e nós fomos. E nós dois naquele dia, era ela que estava pregando de novo, essa missionária. Tinha pastor na igreja, mas o pastor estava viajando nesse dia. Era a dona Margarida que estava pregando. Ela estava pregando. E normalmente domingo de manhã as pessoas não faziam apelo, pois ela fez o apelo. E o apelo não era para levantar a mão, não. Era para ir à frente, entregar a vida para Jesus. Imagina. E eu entreguei minha vida para Jesus, esse meu amigo. Quantos anos você tinha, pai? 16. Da hora. E esse meu amigo entregou a vida para Jesus aos 16 anos também. Hoje ele é pastor lá em Goiás. Ele ficou firme então também? Sim, glória a Deus. É pastorzão. Como é o nome dele? Carlos de Oliveira Ferreira. Da hora. Um abraço, pastor Carlos. Deus abençoe. Ele é pastor em Goiás. E eu sou pastor aqui. Então, nós dois, temos uma história. No dia que eu for falar da conversão, a gente vai falar um pouco sobre isso. O próximo episódio é Histórias de Viagens, parte 2. E o próximo episódio é você contando a história da sua conversão e também a história do seu seminário. Legal. Que já está na pauta e vai ser muito da hora. Tem muitos amigos que a gente caminha junto até hoje. Eu tenho muitas referências também. Não vou falar tantas, nem todas, mas...
a galera mais jovem vai se decepcionar um pouco, porque eu admiro e olho muito mais pra galera mais velha Sim. do que pra galera da minha idade, com todo respeito à galera da minha Porque já tem mais quilômetro rodado, né? tem Mais muita gente, experiência. tem muita gente da minha idade fazendo coisa boa. E eu tenho vários amigos, assim, e todos eles eu amo e a gente caminha junto, mas eu miro numa galera mais velha, sabe? Que eu quero acertar, assim. Por final de contas, eu tô pensando nos próximos 10, 15, 20 anos. Não tô pensando só amanhã, entendeu? Então, por exemplo, é óbvio, o nome do programa é E aí, Pai. Então, a minha primeira referência é óbvio que é o meu pai. Esses dias alguém mandou uma pergunta e falou assim: como é que você faz para ser um bom líder? Eu falei assim: eu tento imitar o meu pai. Essa foi a minha resposta lá no Instagram. Porque eu realmente, graças a Deus, tenho o privilégio de ser seu filho, tenho o privilégio de ter um homem de Deus em casa, um homem ungido de Deus que eu posso olhar, ver o jeito que ele trata minha mãe, ver o jeito que ele cuida da igreja e posso tentar imitar. Então, minha primeira referência logo de cara, assim, número 1 é meu pai, entendeu? Para eu ser um bom pastor, um bom líder. Um outro homem de Deus que eu admiro demais foi alguém que você falou, principalmente a visão de reino dele. Eu acho que ele é um cara que ele enxerga no futuro, é o pastor Carlito Paz, da igreja na cidade, São José dos Campos. Meu Sim. irmão, que igreja maravilhosa, que visão de reino. E o pastor Carlito, eu realmente amo ele, admiro ele, vejo tudo que ele faz, tudo que ele posta, porque ele realmente, ele tem a rede Inspire e ele me inspira demais. O pastor Josué Valandro estava lá também, na Batista Atitude, é um santo homem de Deus, eu amo ele demais, demais mesmo, não só pelo homem de Deus que ele é, mas pela simplicidade dele. Sim. Um cara que tem uma igreja fantástica, fenomenal, mas conserva a humildade. Veio aqui para Marília, jogou bola com a gente, com a rapaziada. Toda vez que ele vem, ele joga bola. Jogou bola com a gente, com a rapaziada. Eu tinha um golzinho que não tinha nada no meu golzinho, cara. Ele andou no meu golzinho, assim, ó, tranquilo. Pra você pode falar assim... Seu gol tinha todos os ares. Batia tudo que abriu o vidro, já era. Mas aí, assim, você pode falar assim, cara, mas andar no gol, normal, eu ando de gol também. Pois é, mas a gente já conheceu uma galera gospel tão nariz em pé que você não faz ideia. Então, ver um pastor assim, andando de golzinho e dando risada, trocando ideia com a gente, foi algo incrível. Um pastor do nível do pastor Josué. A nível internacional, eu não vou falar mais uma lista nacional assim, porque senão fica muito extenso. Talvez o pastor Paulo Mazzoni também. Eu esqueci, ele é uma referência. O pastor Paulo Mazzoni é fantástico. Um santo homem de Deus. Fantástico. Ele e o Léo Matos, que são caras que eu curto demais. O Léo Matos é o pastor de jovens deles, e o pastor Paulo Mazzoni, que é o pastor da igreja Batista Central. Por isso que eu disse que eu ia esquecer alguém. Mas, o Paulo Mazzoni está na minha lista. Que visão também. De reino incrível, cara, desses caras. Que visão maravilhosa. E, por último, o brasileiro, o pastor Marcos Madaleno, trabalha com o pastor Carlito Paz também. E fantástico. Toda essa galera tá correndo na sombra desses pastores aí, o que é algo maravilhoso e lindo. Internacional, eu não gosto tanto da teologia dos caras de fora, mas eu gosto da maneira como os caras lidam com a igreja. Por exemplo, o pastor Judá Smith. Sim. É um cara incrível, que é o pastor do Justin Bieber, mas ele é um cara que tem uma visão de reino muito, muito expansiva. Eu gosto dele demais. Pastor Matt Chandler, tem um livro dele em português que se chama Evangelho Explícito, vale a pena você ler. E o pastor Mike Todd, da Transformation Church, que é um cara absurdo de bom e muito, muito da hora. Admiro a unção desses caras, pode procurar aí no YouTube, tem tudo dessa galera. Mas, todos esses caras, né, tem uma frase, pai. Essa frase é moderna agora, pra gente concluir o nosso podcast, que é o seguinte: eu vou estampar uma camiseta do Multi com essa frase, que é o seguinte: quem vê close, não vê corre. O que isso significa? Quem vê o close, quem vê a foto, não vê a trajetória. Não vê o que o cara passou. A história é bonita depois de contada. A gente falou aqui, pastor Domingos, pastor Carlito, pastor Paulo Mazzoni, pastor Josué, o N Cordeiro, um monte de gente. Mas quem vê o close, hoje, não vê o corre. É por isso que eu quero gravar um podcast contando a história. Porque a história, depois de contada, fala, nossa, mas o cara tem uma igreja gigante, o cara é maravilhoso, mas joelho no chão, preparação, busca pela unção, trabalho pra caramba, trabalho árduo, fé em Deus, fidelidade, honrar sua esposa, tudo isso faz essa galera chegar onde eles chegaram. Busca ser uma pessoa assim. Olha assim, tenha boas referências, mas busque exatamente ser uma pessoa assim. Busque a unção de Deus. Busque exercer a sua missão com unção por onde você passar. E você vai chegar lá também. Essa frase que você falou, fala de novo a frase. Quem vê close não vê corre. Eu vi muita gente no auge do Diante do Trono. Sim. No tempo que o Diante do Trono vendia 1 milhão de cópias em um mês. Na época que a gente usava CD. Na época dos DVDs e CDs, né? Bem interessante.
Muita gente tentou copiar a Ana Paula e ninguém conseguiu. Pois é. E ninguém conseguiu, porque eles queriam copiar o que acontecia em cima do palco. Eles não copiavam os bastidores. O que eles não conseguiram copiar foram as 5 horas, 6 horas de oração que eles faziam antes de cada ensaio, ou coisa dessa forma. Então... viajavam com a pastora Zenete, para a pastora Zenete ficar intercedendo pela galera. O que eles não tinham, talvez, era uma Zenete intercedendo e tantas coisas acontecendo, né? Então... E a própria vida de oração da galera toda. Eu só citei isso para ver um exemplo. Tanto de gente que tentou imitar esse ministério e não conseguiu. Agora, mesma coisa, você pega um desses caras que você mencionou, que eu mencionei, e na hora que eu falei, lembra que eu falei que estava esquecendo alguém, você lembrou o Paulo Mazzoni, que é um cara que eu admiro demais. É amigo seu também. Muito amigo, gente boa demais. E agora... E eu estava esquecendo outro cara também, que é o Elias Dantas. Totalmente. Que é um influenciador. Nossa, também esqueci de falar do doutor Elias. Nosso líder lá no GKPN, e a gente tem uma paixão por ele muito legal. Vai estar aqui, esse ano vai estar Elias Dantas e Josué Valandro em setembro. Se Deus quiser, vai ter mais um outro amigo lá de Londres, que é o Jackson Antônio, se Deus quiser. Né? Com certeza. Se Deus quiser, eles vão estar aí. O pastor Jackson também poderia estar nessa lista fácil. Sim, se não tiver presencial, pelo menos online, eu acredito que eles vão ter que estar. Vamos fazer uma conferência de avivamento. Mas, o que eu queria colocar é que não adianta você olhar para esses nomes e falar, eu quero ser que nesse cara. E tentar copiar o que acontece, a performance deles em cima do palco. Copia a vida de oração primeiro. Copia os bastidores. Depois, aí você pode ter os frutos que eles têm. Exatamente, é isso. Pensa nisso, sabe? Pensa nisso mesmo. E, sobretudo, admire não o que o cara é, mas o que a unção de Deus está fazendo na vida dele, através dele. Totalmente. Quando esse cara está lá, que ele está ministrando, que ele está pregando, a vida espiritual dele está escancarada na sua frente. Você está vendo aquilo que ele construiu antes, em oração, em leitura da palavra, em preparo, sabe? Então busca a unção, admira a unção e busca ser cada vez mais ungido pelo Senhor Deus, ser capacitado pelo Espírito Santo para boa obra, independente do que você quer fazer da sua vida. Ok. Acho que é isso, pastor Domingos. Acho que é por aí. Tamo junto, pai? Tamo junto, valeu demais. Galera, que Deus te abençoe. Fica firme com Jesus, se inscreva no canal, compartilha. Se você está ouvindo no Spotify, manda esse podcast para todos os seus amigos, para sua família, para todo mundo, porque eu tenho certeza que muita gente pode ser abençoada com esse programa. Que Deus te abençoe, fica firme. Um abraço do tamanho do Brasil, valeu. E é isso aí, e até o próximo.